Precisamos falar sobre Bacurau. Olá, eu sou Bruno Fai e eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre o mais recente filme do diretor Kleber Mendonça Filho, Bacurau. O filme ele teve agora estreia aqui no Festival de Gramado, na 47ª edição do Festival de Gramado. A gente está falando diretamente de Gramado, inclusive, você vê que o nosso cenário está um pouquinho diferente. E a gente veio falar aqui, a gente já conversou com o diretor, conversamos com uma das protagonistas, a Bárbara Collen, que faz a Teresa no filme. E agora a gente vai fazer uma rápida crítica sobre o que você vai poder encontrar nesse filme. Para começar, né, falando um pouquinho sobre o seu histórico, né, ele teve uma estreia mundial no Festival de Cannes, onde ele ganhou o prêmio do júri de melhor filme, e agora ele chega no Brasil, inclusive com estreia no dia 29 de agosto. Bacurau conta a história essencialmente de um pequeno povoado chamado Bacurau, que é o nome de um pássaro noturno, né? E ele mostra, vamos dizer assim, não diria assim, o dia a dia desse povoado. Na verdade, esse povoado é daquelas cidadezinhas do interior, bem pequenininhas, que não tem nenhuma delegacia, para você ter uma ideia. Então são pessoas muito simples, que vivem o seu dia a dia de uma forma o mais comum possível. Só que esse universo comum que eles vivem acaba sofrendo um revés no mesmo dia em que morre a maior ou a mais antiga das suas moradoras. Durante o velório, a gente conhece um pouco dos personagens, né? Como, por exemplo, o personagem do Tomás Aquino, o Pacote. Ele é um personagem que surge na história junto com a Teresa, que é o papel da Bárbara Collen, que está vindo da cidade para velar a sua parente. E ali naquele momento começam a acontecer coisas um pouco estranhas. Para começar, aparecem dois forasteiros, que são papéis da atriz Karina Telles e do Antônio Saboia. Eles aparecem ali e as coisas estranhas começam a acontecer no caso. Primeira coisa que acontece é que a cidade desaparece do GPS. As pessoas vão procurar lá num certo momento e a cidade não está lá. Depois o sinal de celular também começa a sumir. Por fim, começam a acontecer coisas muito estranhas. É que eu estou tentando não me adiantar, está sendo difícil falar para vocês um pouquinho sobre o filme sem me adiantar muito nisso. Só podemos adiantar aqui alguns eventos, alguns fenômenos que no primeiro momento parecem incrivelmente até meio sobrenaturais, né? Na verdade, tem efeitos muito concretos sobre o porquê essa cidade começa a ser, de certa forma, sitiada por uma força estrangeira. E a gente usa a palavra força estrangeira essencialmente porque realmente são pessoas de fora do país. Tanto que os atores que formam, né, esse núcleo estrangeiro, um dos atores principais desse núcleo é o Udo Kier, que é um ator alemão até muito conhecido. A gente aqui no Brasil provavelmente deve lembrar dele de filmes bem emblemáticos como Suspiria, Melancolia, mas ele é muito mais conhecido pelos seus filmes de terror como Carne para Frankenstein, Sangue para Drácula. Enfim, são filmes que ele já tem aí 40 e tantos anos de carreira e ele agora faz, vamos dizer assim, o seu primeiro grande vilão num filme brasileiro. E diga de passagem, ele, pelo visto, ele curtiu bastante esse trabalho. Mas vamos agora, a gente já sabe um pouquinho da história, vamos falar um pouco sobre como essa história se desenvolve. No começo do filme, a gente tem uma impressão um pouco surrealista em vários aspectos. A primeira sequência, assim, sem querer dar muito spoiler para vocês, a gente tem uma imagem em que um carro vai seguindo, a gente vai acompanhando a Teresa chegando em Bacurau e logo de cara a gente tem uma imagem de vários caixões caídos na rua, assim, e o carro vai passando por cima, o carro da água, né, no qual ela tá, vai passando por cima desses caixões e a gente já descobre que Bacurau é uma cidade que já está sendo isolada de certa forma. É uma cidade que já está lutando para continuar existindo. Esse caminhão-pipa, na verdade, está tentando levar água porque a cidade não recebe mais fornecimento de água. O rio que abastecia a cidade está represado e aí acabou criando essa confusão e ela é uma cidade que persiste, é uma cidade que tenta resistir a isso. E aí chegamos, né, na história em que Teresa chega à cidade, começa todo o velório e nós somos apresentados aos principais personagens, entre eles o personagem da Sônia Braga, que é a Domingas. Logo de cara a gente recebe essa personagem de uma forma muito dramática, muito
crítica, e é engraçado, é interessante isso, porque mostra as tonalidades cinzas que não só a personagem tem, mas como todos os personagens ali têm. Nenhum personagem é essencialmente um bandido ou essencialmente um mocinho. E isso vai ficando cada vez mais claro na medida que outros personagens, inclusive um personagem de uma figura de bandido que está na trama, que é o personagem do Silvério Pereira, o Lunga, ele é um foragido que acaba tendo que retornar para a cidade para ajudar a cidade a sobreviver ao que está acontecendo ali, esse apagão que a cidade começa a sofrer. E esse apagão, na verdade, pela conversa que nós já tivemos, só de você ver o filme, você consegue perceber como o Kleber Mendonça procura trabalhar essa questão da resistência, da persistência. Ele faz esse paralelo, essa metáfora de uma população brasileira, uma população sertaneja que se esforça em continuar existindo. Um personagem que é muito importante na história é o Museu de Bacurau. E isso é muito emblemático, porque a ideia de pensar o museu, um lugar que inclusive durante toda a história você não vê o museu, você só sabe que ele está ali, você passa por ele. E ele sempre pergunta, você veio aqui, as pessoas que chegam na cidade, você não conheceu o Museu de Bacurau? Você não vai conhecer o Museu de Bacurau? Mostrando como é importante essa questão do resgate da história e da cultura através desse personagem que é o museu. Tanto que o museu tem um papel importantíssimo no final, quase do finalzinho, do meio para o final da trama, ele ganha um status maior e no final da trama em si, no final do filme, tem um momento até divertido, vamos dizer assim, que acontece relacionado ao museu. Essa novamente é uma crítica do próprio Kleber, que já é um grande crítico das questões governamentais, do que está acontecendo no Brasil, das questões brasileiras. Ele deixa muito claro essa questão da importância do resgate e da preservação da cultura, da história, da curadoria do que nós somos. Quem somos nós? O que é um povo sem sua história? O que é um povo que não conhece a sua própria história. E é divertido pensar, né, e ver toda essa construção, ver como ele utiliza essas forças alienígenas que observam essa população de Bacurau como se fosse uma coisa descartável, como se fosse algo que não tem razão de existir. Por que manter um lugar como esse? Por que manter um povoadozinho, mais um povoadozinho com aquelas pessoazinhas que não vão a lugar nenhum? Mas, enfim, pegando pelo lado mais da construção da história, outro ponto bem interessante é quando, no começo da história também, pegamos pelo lado da Teresa, como ela, de certa forma, ela tem alguns vislumbres que lembram filmes como filmes que vêm de Buñuel, David Lynch, uma coisa meio onírica, meio de sonho, mistura uma coisa assim bem alegórica para mostrar como a cidade tem pontos necessários ou pontos deficientes, mas novamente reforçando essa ideia da resistência. Mas ali pelo meio, quando a história vai começando a avançar, o filme ganha outra construção. Ele utiliza muito de uma linguagem que remete bastante ao cinema novo, especialmente Glauber Rocha. Parece que você está vendo ali um revival do Glauber Rocha. Mistura um pouco de homenagem com um pouco de cooptação dessa linguagem. E, de certa forma, não é estranho que o Kleber Mendonça acabe usando desse tipo de linguagem, uma vez que é uma linguagem que nasceu durante a época da ditadura. É uma época de resistência que os diretores brasileiros se utilizavam de vários tipos de linguagem para tentar contar histórias sobre o Brasil que o Brasil não permitia na época ser contado. E aqui Kleber faz esse tipo de crítica, esse tipo de homenagem também, e ele é muito bem sucedido nisso. Outra coisa bem interessante é a forma como o filme parece uma coisa lírica, mas tem uma violência incrível, uma violência forte, uma violência muito carnal. Se você for ver entre os lançamentos mais atuais, tem aí o filme mais recente do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Aqui o Kleber Mendonça é mais tarantinesco na violência do que o próprio Tarantino no seu filme mais recente. Não é um filme para menores de 18 anos, com certeza. É muito gráfico. Ele não se segura em exibir certas coisas. A gente tem essa visão crua e nua sobre o que acontece
acontece não só na cidade, mas na forma como essas pessoas vivem. Isso é muito bacana, inclusive pelo trabalho do Pedro Soteiro, que é o fotógrafo do filme. Ele faz um trabalho muito bonito, muito inteligente na fotografia. Ele se utiliza bastante de tons terrosos. Quando ele mistura isso, especialmente com os tons de sangue, é algo que fica muito latente. Tem muitas cenas à noite, e essas cenas são muito bem fotografadas. Ele faz um trabalho bacana que você vai observando. Eu, por exemplo, pegando pela minha experiência pessoal, quando eu via aquele lugar, aquela cidadezinha pequena, a forma como as pessoas misturam esse universo sertanejo, esse universo nordestino, esse universo incrivelmente pobre em recursos, mas que está ali pontos de tecnologia. Tem um grande carro passando vídeos ali em que eles não estão assistindo qualquer filme, eles estão assistindo a coroação do bandido da cidade, ou de um dos bandidos da cidade que está ali sentado com eles, num grande vídeo, e tem lá o DJ lá falando da importância de como é ser um cara do local, como é você ser um cara que está ao lado das outras pessoas. A violência, ou vamos dizer assim, a bandidagem, como as pessoas gostariam de imaginar ou pensar, ela não é vista por essas pessoas da cidade como um aspecto de bandido, mas como uma pessoa justiceira, como alguém que está ali do lado delas e faz muitas coisas que faz à margem da lei, porque a própria lei não existe na cidade. Esse ponto fica muito forte na entrada do personagem do prefeito, que aparece ali, eventualmente ele aparece em 2 pontos da história e mostra bem, mas muito bem, como existe essa crítica e esse racha, né, entre a população, entre como as pessoas de um povoado se cuidam de si, e como muitas vezes os políticos, prefeitos, deputados, enfim, qualquer esfera política que você escolha, só pensa na população na hora do voto. E ainda, se tiver a oportunidade de vender esse povoado, ele vai lá e vende. Mas, enfim, é um filme que é uma experiência cinematográfica necessária. Ele fala sobre... até por ele ter sido produzido há bastante tempo, ele não foi produzido, mês passado ou alguns meses atrás. Ele parece incrivelmente atual sobre a discussão que nós temos hoje, a discussão sobre a necessidade da cultura, da educação. Tem uma imagem emblemática logo no começo, quando a gente vê as ruínas de uma escola no meio da estrada, a gente vê carros de polícia abandonados, mostrando como as instituições foram ou estão sendo abandonadas em lugares cada vez mais distantes. Eles não têm mais recursos, e a importância desses recursos. Ele usa isso, e como essa cidade, esse povoado, essas pessoas não têm esses recursos, elas acabam tendo que cuidar de si mesmas e cuidar, né, de tentar resistir de alguma forma. Então, já que elas não têm a educação, não têm a segurança, elas tentam se manter através do seu próprio conhecimento, da sua própria preservação cultural. Bom, assista o filme no cinema, vale muito a pena. A minha nota é 10, eu dou lá 5 estrelinhas para o filme, porque realmente foi uma das melhores experiências cinematográficas desse ano. É um filme que fala sobre a gente, mas mais do que isso, não é só mais um filme brasileiro, tá longe disso. Ele é um filme que fala sobre a natureza humana, e é isso que é o cinema. Bom, eu sou Bruno Fai, estou aqui finalizando a minha transmissão para vocês. Continua com a gente vai ficar aqui em Gramado até o dia 24 para falar sobre encerramento, e vai ter bastante crítica e bastante entrevista aí mais para frente. Então, grande abraço para você e até breve.